A paz, amadas do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Márcia Larios e hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre Hebreus capítulo 5. O que esse capítulo tão lindo e maravilhoso tem para transbordar sobre a nossa vida? Quais são os ensinamentos, que o Senhor tem nos deixado através deste capítulo? Então venha comigo, fique até o final desse vídeo. Vamos tentar conversar o máximo aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, amém? Então vamos lá. Esse capítulo ele enfatiza o significado de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos primeiros versículos deste capítulo, ele fala sobre o sumo sacerdote, do Antigo Testamento, como que ele era nomeado, quais eram as atribuições ali. E depois, lá para o versículo mais ou menos 7, ele já fala sobre o sumo sacerdote ser Jesus. Ali ele já trata Jesus como sacerdote. Ali ele já diz que tanto o sumo sacerdote do Antigo Testamento quanto Jesus, todos são nomeados por Deus. Então, naquela época, naquele contexto, as atribuições do sacerdote era Deus que levantava. Amém? E ele fala também, ele aborda sobre a imaturidade espiritual dos líderes, dos leitores, ali das cartas de Hebreus daquela época, sobre os ensinamentos elementares, eles não conseguiam alcançar a compreensão mais profunda, um crescimento espiritual. Então Paulo estava trazendo aos olhos deles sobre isso, Ele falava que eles não conseguia dar algo mais sólido porque eles ainda estavam no raso. Então vamos lá. No versículo 1 ele diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. Então, o que ele diz aqui? O que ele nos mostra? O sumo sacerdote, ele é um homem, ele é uma pessoa do Antigo Testamento. Ele é uma pessoa como eu, como você, Ele é uma pessoa que tem uma vida com o Senhor. Então, qual que é? Ele é levantado por Deus para quê? Para ele oferecer sacrifício pelas outras pessoas, Então, como ele era uma pessoa, ele conhecia as fraquezas das pessoas, então ele sabia, ele sentia essa questão dessas fraquezas. No versículo 3 diz: é por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então o sumo sacerdote, ele oferecia os sacrifícios pelo seu próprio pecado e também pelo pecado de todo mundo. Versículo 4 diz: ninguém assume uma posição de honra por si só, ou seja, é Deus que nomeia essas pessoas. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Não foi Jesus que se fez sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: olha que coisa linda, você é o meu filho, hoje eu o gerei. Algumas outras versões, algumas outras passagens diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento, então, Deus nomeava pessoas normais, pessoas que eram pecadoras normais para fazer o sacrifício do seu próprio pecado e do pecado de todos. No Novo Testamento, Jesus foi levantado como um sumo sacerdote. Só que ele não precisava dessa posição de sumo sacerdote. Ele era conhecido como sacerdote, mas ele não era qualquer um. Ele era o superior, porque Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele passou, ele se esvaziou do seu espiritual, do seu celestial, para viver aqui como nós, mas ele nunca pecou. No versículo 7 diz: então Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e as suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Jesus, ele sempre esteve aos pés do Pai. Ele era Jesus, ele sabia quem ele era, mas ele sempre oferecia a Deus, ele sempre se entregava em oração, em jejum, ele sempre se santificava ao Senhor. Por isso que ele foi a pessoa tão incrível que ele é, por isso que ele
foi o nosso Salvador, o nosso resgatador. Apesar da essência, ele nunca se separou do Pai. Apesar de tudo que ele podia, ele nunca se separou. Olhando para esse aspecto, né, para o aspecto do sumo sacerdote do Antigo Testamento e Jesus, a gente vê que Jesus ele continua sem dúvida nenhuma sendo superior. Né? Ele não conheceu, ele não se contaminou pelo pecado e ele tornou-se mediador de uma aliança superior, segundo sendo capaz, né, essa aliança superior, ela era capaz de interceder por cada um de nós, irmãos, né, pelos irmãos daquela época e por nós até hoje. Esse início desse capítulo 5 de Hebreus, ele é muito lindo. Ele nos mostra como Jesus é aquela pessoa que deu a sua vida por nós, e ele deu a sua vida por nós por livre e espontânea vontade. Ele era o Filho de Deus. Deus diz: você é meu filho e hoje eu o gerei. Mas ele sempre esteve aos pés do Pai. Ele buscava se santificar todos os dias. Ele tinha a sua vida de oração, ele tinha a sua vida de jejum. Meus amados, eu fico olhando assim, se Jesus, que era quem ele era, ele tinha essa vida de santificação, imagine nós, que temos, na nossa essência temos o pecado. Imagine nós também precisamos todos os dias buscar ao Pai. Os últimos versículos, ele se encerra dizendo: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimentos sólidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir o certo do errado. Nós estamos num mundo hoje que tem nos tragado todos os dias para mostrar que o errado é o certo. Nós precisamos desse crescimento espiritual. Nós precisamos ter um amadurecimento espiritual, receber do Senhor um alimento mais sólido. Nós precisamos deixar de lado tudo que é coisa da nossa carne, coisas do nosso desejo, e nos conectar ao Pai todos os dias e ter essa vida espiritual com o Senhor, onde a gente consegue olhar com os olhos de Deus sobre todas as coisas. Nós temos aqui nesse capítulo, ele fala sobre Jesus, a sua profunda devoção ao Pai, sua profunda entrega em oração e em jejum. Jesus, imagine nós precisamos, minhas amadas, receber um alimento sólido de Deus, porque o mundo está mal, as situações estão complicadas, e se nós continuarmos numa imaturidade espiritual, sem buscar a Bíblia, sem buscar o Espírito Santo todos os dias no nosso secreto, as coisas não vão melhorar muito. Nós precisamos buscar a Deus diligentemente, independente das nossas circunstâncias. Precisamos diligentemente procurar esse crescimento espiritual. Paulo, nesse capítulo de Hebreus, ele incentiva os membros da igreja a terem diligência, fé, paciência e esperança para obter ali as promessas de Deus. E é isso para a nossa vida, que diligentemente nós buscamos ao Senhor nas nossas orações, nos nossos jejuns, no nosso secreto, na nossa leitura da palavra, que a verdade do Evangelho ela nunca seja apartada da nossa vida, porque assim, nós estamos vivendo num mundo onde a pressão de todas as coisas está sendo muito difícil, e o que o Senhor nosso Deus possa cada vez mais ministrar ao nosso coração, moldar o nosso coração, para que a nossa mente, o nosso coração esteja sempre pendendo para o lado espiritual, para o lado que é celestial, que venha do Senhor. Eu te desejo, minha amada, nessa pequena explanação sobre essa riqueza que é Hebreus 5,
que você possa meditar, que você possa ruminar nessa palavra e trazer cada ensinamento desta palavra para dentro do teu coração e que cada vez mais possamos juntas crescer em fé e ter um crescimento naquilo que o Senhor deixou para nós. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe. Amém?